Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Caetés Irrigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida do José Henrico. Ele nos perguntou quais são os prós e os contras de implementar a irrigação Irrigate em uma cultura de milho. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida do José Henrico, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando desse vídeo, para dar um like aqui embaixo, que para a gente é muito importante saber a sua opinião. E respondendo a dúvida do José Henrico em relação a quais são os prós e os contras de implementar a irrigação Irrigate em o cultivo de milho. Primeiro vamos falar sobre os prós, as vantagens. Então, a grande vantagem de implementar um sistema de irrigação no cultivo de milho é a questão da garantia contra a seca. O que significa isso? Todo mundo sabe e todo produtor rural já passou por uma seca, onde fez preparo do solo, cuidou da semente, cuidou da questão do manejo, fez tudo certinho. E aí ao longo da produção, ao longo do crescimento da cultura, aconteceu uma seca que fez ele ou perder tudo ou perder grande parte da produção. Com a irrigação isso não acontece. Por quê? Porque no momento que tiver a seca, você faz a aplicação da irrigação e tem chuva na hora certa todo o tempo. Então, além da garantia, com essa questão da chuva na hora certa a todo tempo, a planta não sofre. É a mesma coisa, gente. Se a gente está passando sede, a gente nota que a gente fica mais fraco, que a gente fica mais desmotivado. Então a água para nós é o mesmo efeito da planta. Imagina a planta passar 3, 4, 5 dias às vezes com falta de água. Isso vai impactar lá na produtividade final dela, porque ela passou o estresse hídrico, o déficit hídrico. Isso causa um impacto no rendimento da planta. Então, com a irrigação, além de você ter a garantia contra a seca, você tem um aumento muito grande de produtividade. E aí a gente fala sobre as vantagens e os prós do sistema Irrigate, que além de ter essas duas grandes vantagens, você tem um carro aspersor que tem regulagem de altura e de largura. Então ele vai se ajustar na sua faixa de plantio e também ele vai conseguir irrigar a sua cultura quando ela estiver mais alta, porque o aspersor fica a 2,35 m de altura e ele ainda coloca o jato em 30 graus. Então ele vai se adaptar muito bem ao cultivo do milho. Já entrando nisso, eu falo sobre uma quarta grande vantagem, que é a questão da adaptabilidade dele. Ou seja, você tem um sistema de irrigação que você pode irrigar o milho, mas se naquela mesma área você faz rotação de culturas, vai plantar depois uma pastagem, vai plantar um feijão, vai plantar hortaliça, vai plantar soja, vai mesclar tudo isso ao longo dos anos, você consegue adaptar. Você consegue, como eu falei, regular a linha de plantio, consegue baixar o aspersor, consegue regular a gota para que ela fique mais fina e não machuque a folha, por exemplo, da sua hortaliça, se você for plantar hortaliça. Então você tem um sistema que ele é muito adaptável, inclusive naquela área que você está irrigando de milho, ou se você tem outras áreas ao redor, você pode aproveitar a motobomba, pode aproveitar a tubulação e o carretel para fazer essa irrigação. Então ele é um produto muito adaptável. E aí a gente entra na quinta grande vantagem, que existem outras, né? Eu estou comentando aí as principais, que é a questão dele deixar a área livre de tubos, né, e de aspersores. Porque como o carretel trabalha obviamente com um único aspersor e com um carrinho aspersor que é móvel, você vai fazer a faixa aqui na área e uma vez que ele fez a faixa, essa parte aqui está livre para você ter circulação de máquinas, circulação de animais, aí você movimenta ele para outra faixa, né, e você vai fazendo essa movimentação e vai fazendo a irrigação, deixando a maior parte da área livre. Você só precisa ter uma única linha de tubulação, que é onde você vai conectar o carretel. Então isso é uma outra grande vantagem que facilita para você ter circulação de maquinário e também, obviamente, circulação de animais, se você tem animais na sua propriedade. Então é um equipamento muito adaptável e muito fácil de trabalhar. Qual é a desvantagem? Que também não é tudo uma maravilha, né? A desvantagem do nosso equipamento é que ele não é 100% automático. Então se você quer um sistema de irrigação totalmente automático, não vai ser o nosso produto que vai lhe atender. Por quê? Porque o carretel ele tem a necessidade, obviamente, de ser colocado no início da faixa e ser feito o desenrolamento da mangueira, que pode ser com moto, quadriciclo, microtrator, qualquer tipo de trator,
para fazer o desenrolamento da mangueira. Uma vez conectado no carro aspersor, aí sim, você liga a motobomba e ele vem recolhendo automático. Então ele é um produto semi-automático, você tem pouquíssima mão de obra, né? Essa movimentação do carretel, posicionar e desenrolar a mangueira, leva em torno de 20 a 25 minutos, mas é importante a gente colocar, ele não é um produto 100% automático, você tem essa necessidade de fazer essa movimentação. Então isso aí para alguém, por exemplo, que já tem uma idade mais avançada, que não tem ninguém trabalhando na propriedade, e não quer fazer essa movimentação, eu não indicaria o nosso sistema. Então essas são as grandes vantagens que tem o equipamento, e essa é uma das desvantagens, que ele é um produto semi-automático, que é importante a gente colocar, né? Mas em relação custo-benefício, o que é o custo-benefício? É o valor de aquisição versus os benefícios que ele entrega, versus a questão de desvantagens que ele tem, que é essa pequena desvantagem dele ser semi-automático. Você vai ver que ele se paga muito rápido, ele tem um rendimento muito alto e ele proporciona muito conforto em relação a muitos outros sistemas. Então eu espero ter ajudado com a sua dúvida, José Henrico. Eu vou deixar um vídeo aqui no final que fala justamente sobre como você pode ter um milho mais produtivo, e também um material que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que fala 5 razões porque vale a pena você investir no sistema Irrigate. Se inscreve no nosso canal, que a gente coloca conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. Um forte abraço!